Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso curso hoje, o nosso mini curso sobre como descomplicar os fatores radiológicos, tá? Descomplicando fatores radiológicos. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Letícia Santiago, sou tecnóloga em radiologia, tenho pós-graduação em docência do ensino superior. Atualmente estou realizando pós em tomografia e ressonância magnética. Trabalho na prefeitura aqui da minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais, e atuo também em duas escolas distintas, sendo professora no curso técnico de radiologia, tá certo? E também produzo aí conteúdos nas mais diversas plataformas digitais, ok? Então, quem tiver interesse após a nossa aula, ir lá dar uma olhadinha nas minhas plataformas, que lá também me ensino bastante coisa legal, certo? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre KV e MAS, tá? São dois assuntos que muita gente ainda tem bastante dúvida, como aplicar na prática, como fazer o cálculo, né? Como que a gente faz isso? Então, hoje, a gente trouxe para vocês aqui uma aula para descomplicar um pouco, para desmistificar esse tabu que tem aí em relação ao KV e ao MAS, tá? E como a gente vai aplicar ele na prática. Então, antes da gente falar deles em questão, a gente vai aqui relembrar alguns conceitos que é muito importante, tá? Para que a gente entenda o que a gente está fazendo lá no nosso aparelho, no nosso painel de comando, certo? Então, vamos lá. Para se obter uma boa imagem radiográfica, além de um bom posicionamento do paciente ou da estrutura a ser radiografada, devemos saber utilizar corretamente os fatores radiográficos ou, né, os formadores de técnicas que a gente fala, tá? Utilizado então para determinados casos. Cada paciente, cada caso vai ter ali a sua determinada técnica radiográfica, certo? Claro que de forma que a gente deixe ali, né, que a gente deixe nosso paciente seguro em relação à proteção radiológica, tá? Então a gente precisa entender e colocar na prática como esses fatores funcionam, visando principalmente a proteção radiológica, tanto do nosso paciente quanto nós, profissionais. Tá? Então, quais são os elementos que a gente vai ver, que a gente vê no nosso dia a dia em relação ali aos fatores radiográficos? Bom, separei aqui algum deles para a gente conversar um pouquinho. Então, a gente vai ver a quilovoltagem, a gente vai ver a miliamperagem, a gente vai ver a miliamperagem por segundo, que é o nosso MAS, tá? A distância entre o objeto a ser radiografado, tá? Que ela geralmente é dada em centímetros, ok? E a constante do aparelho, que é muito importante para que a gente consiga realizar o cálculo correto de KV e MS de cada estrutura. Então, a gente vai ver sobre isso já já na prática, como é que vai funcionar. Vamos lá, então. Eu acho que eu pulei aqui. Vamos lá. Então, o que significa o KV? Bom, gente, o KV, ele vai determinar para nós o contraste, tá? KV é a nossa quilovoltagem. Então, falando ali em radiografia, em raio-x, o nosso KV, ele é o responsável pelo contraste da nossa imagem, tá? E o contraste é responsável para que a imagem fique preta e branca na radiografia. Então, muito contraste significa uma imagem preta demais e pouco contraste significa uma imagem muito branca. Então, a gente precisa ali saber identificar, saber quanto KV utilizar corretamente para cada estrutura, para que a gente não tenha esse negócio de ficar ou muito branco ou muito preto. Então, a gente sabendo o KV correto para cada estrutura, a gente tem uma imagem ali de boa qualidade, automaticamente o nosso paciente não precisa se expor à radiação novamente, tá? E a miliamperagem, né? O MA, ela é a nossa miliamperagem presente no aparelho, certo? E a miliamperagem, ela é a corrente elétrica na produção dos raios-x. Na prática, funciona assim. Quando a corrente elétrica chega no catodo, né, o filamento do catodo é aquecido, tá? Produzindo uma nuvem de elétrons, certo? Como os elétrons têm carga negativa, eles vão de encontro ao ânodo, tá? Que tem a carga positiva. Então, ali, se você ainda não conhece um pouco do tubo de raio-x,
É interessante vocês darem uma estudada também, tá? Em relação a como é que funciona, como é que sai a carga positiva para a carga negativa e vice-versa, ok? E como elas têm as cargas opostas, elas vão se atrair, certo? E no anodo existe uma placa, tá? Que pode ser de tungstênio ou de molibdênio, certo? E quando esses elétrons se chocam nessa placa, a interação do elétron com o material da placa produz os raios-x, que são disparados na direção do alvo, que no caso, na radiologia médica, é o nosso paciente. Tá? Então, o MA nada mais é que a miliamperagem presente no nosso aparelho de raio-x, certo? Vamos lá, então. E o MAS? O MAS, ele é responsável pela densidade, tá? Então, densidade é aquela imagem referente ao contorno da estrutura dos nossos ossos, certo? Ou seja, numa imagem de raio-x de uma perna, o contorno que aparece como sendo os músculos e tudo que não forma o osso, significa que houve pouca densidade, tá? Então, imagina que você ali tem um raio-x de tíbia e fíbula, né, na nossa perna. Então, tudo que você vê ali no contorno, fora o osso, quer dizer que a gente teve pouca densidade. Então, o ideal é a gente ver mais nitidamente o nosso osso, a nossa tíbia, a nossa fíbula, e não os músculos e estruturas ao redor daquela estrutura que a gente quer fazer a nossa análise de imagem, tá? Então, o que que acontece? Se o técnico quiser produzir uma imagem óssea com bastante detalhe e qualidade, deve colocar mais MAS e menos KV. A gente vai ver isso já já na prática, que a gente vai fazer, como é que a gente entende quando a gente tem que colocar tanto KV, tanto MAS e vice-versa. Mas geralmente na prática vai funcionar assim: quanto mais KV, menos MAS, certo? Vamos lá então. E a distância? A nossa distância é dada em centímetros, tá? Então, quando nos referimos à distância, a gente tem que levar em consideração que existem algumas distâncias, né? Que o próprio Bontrager traz para nós. Então, a primeira delas é a distância fonte-receptor de imagem, tá? A DFR, né? As nossas siglazinhas ali, que a gente inclusive já estudou um pouquinho sobre as terminologias radiográficas, né? Então, a distância do receptor de imagem vai ser a distância entre a ampola de raio-x e o chassi, tá? Também chamada de distância foco-filme, certo? Então, quando a gente fala de distância fonte-receptor de imagem, é a distância, eu estou falando da distância da minha ampola, do meu tubo de raio-x para o meu chassi, certo? A outra distância também que a gente deve levar em consideração é a distância objeto-receptor de imagem, tá? E o que que isso quer dizer? Quer dizer que é a distância entre o objeto radiografado e o chassi, também chamada de objeto filme, tá? Ou seja, nada mais é ali que a distância entre o meu paciente e o chassi radiográfico, certo? Então, quando a gente fala de distância objeto receptor de imagem, é a distância entre o meu paciente e o meu chassi. Tudo isso também é levado em consideração na hora que formos fazer ali a aplicação das técnicas radiográficas, tá? E por fim, a distância foco-objeto. Nada mais é que a distância entre a ampola de raio-x e o objeto a ser radiografado, ou seja, a distância entre a ampola, entre o tubo de raio-x para o meu paciente. Então, veja bem, a gente vai ter três distâncias a ser seguidas aqui. A primeira, a distância receptor de fonte receptor de imagem, que é a distância da ampola para o meu chassi. A segunda, distância objeto receptor de imagem, a distância do meu paciente para o meu chassi. E a distância foco-objeto, a distância entre a ampola e o meu paciente, tá? Então, para cada distância, a gente vai ter ali uma terminologia e também vamos ter um cálculo determinado para saber quanto de KV, quanto de MS eu vou aplicar para cada paciente, cada estrutura ali, dependendo da distância daquele nosso paciente, tá? E a constante do aparelho? A constante do aparelho ela é determinada por conjunto de informações de um equipamento radiológico, certo? As variações da constante são decorrentes de diversos fatores, mas principalmente da falta de calibração correta do aparelho.
Para evitar que um aparelho se descalibre, é necessário submetê-lo a controle de qualidades periódicos, ou seja, existe uma equipe, né, que precisa estar presente na sala de raio-x ali, periodicamente, para determinar e para verificar a qualidade da constante do nosso aparelho, certo? Nosso aparelho de raio-x, é como a gente utiliza ele bastante no dia a dia, acontece que ele acaba se desgastando muito. Então, para que a constante do aparelho seja uma constante confiável, para que a gente faça os cálculos corretos para cada paciente, a gente precisa com que uma equipe vá lá e faça esse controle de qualidade no nosso setor radiológico, nosso setor de raio-x, certo?